Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora de 45, elementos fluídicos, natureza e propriedade dos fluidos, capítulo 13. Sequência do comentário anterior, do vídeo anterior, a gente é assim mesmo. No entanto, quando uma pessoa se afoga, ali, naquele momento, quem se afoga é o espírito, né? Ou melhor, é a alma, né? Ou o corpo físico. Olha só para você ver como que a gente vai mexendo para mostrar a vulnerabilidade dos corpos grosseiros e a superioridade dos corpos tangíveis, né? Na verdade, quem se afoga ali é o corpo físico, porque a água ela interrompe todos os canais pelos quais o oxigênio adentra o organismo físico. E naquele momento ali, por falta de oxigênio, ocorre um estado de torpor, um estado de letargia, e é óbvio, o perispírito e o espírito e o fluido vital deixa aquele corpo físico, porque aquele corpo físico, ele automaticamente, ele entra em óbito por falta de elementos correspondentes que o mantêm vivo, né? Então aqui, ó, olha só para você ver. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível, ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Prová-lo-ia a facilidade com que a atravessam os fluidos espirituais e os espíritos. Por exemplo, nossa, é tanto exemplo, né? Eu estou na minha casa e eu penso em você. Tem pessoas que às vezes a gente pensa na pessoa, a gente vai até a pessoa. Ou a pessoa vem até a gente. Em vez das pessoas se amarrar no pé da cama, deita, põe um cadeadinho no pé do espírito e amarra no pé da cama, para não sair. Porque deita, de repente tá na casa da gente. A mensagem está aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então você observa que não há obstáculo nenhum, matéria nenhuma é obstáculo ao espírito. Isso é de natureza divina. Então, o que acontece? Eu oro por você. As minhas energias, elas atravessam todos os obstáculos que há na minha casa, as paredes. Ela viaja todo o percurso até chegar em você. Só que não basta chegar até a sua casa. Ela tem que infiltrar todo teu ambiente até chegar em você. Só que é o seguinte, sem o meu perispírito, que é o condutor de todos os meus desejos,
dos meus feitos, se não fosse o meu perispírito, as minhas orações não chegariam até você. Porque o perispírito, ele é o condutor dos desejos e dos feitos do espírito. O perispírito, ele é o condutor do espírito. Como eu já disse, é como se fosse uma água na caixa d'água e os canos significa perispírito. Então, os desejos, as vontades do perispírito, os pensamentos, as vibrações, as energias, os magnetismos, eles são conduzidos através daquele condutor que é o perispírito. Então, graças ao meu perispírito, as minhas energias, elas vão até você. Eu posso aplicar um passe em você à distância. O espírita tem que aprender isso, ele sabe disso. Muitos espíritos sérios sabem disso. Mas para que eu, médium, aplique um passe em você, na tua casa, à distância, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso participar de orgia, promiscuidade. Eu tenho que viver praticamente 40% de acordo com as leis do Criador. Por quê? Porque é natural. O meu eu, ele sofre influência do meio onde ele se encontra. E atrai bactérias, larvas mentais, energias deletérias, fluidos perniciosos, magnetismos negativo. E ao orar por você, olha o perigo, gente. Muita gente não sabe disso, né? E ao orar por você, essas energias acompanham o meu pensamento até você. E em vez de te reestruturar, te desestrutura mais. Daí a pouco você tem diarreia, vômito, dor de cabeça, mal-estar, altera a pressão, altera tudo. Tem pessoas hospitalizadas na Santa Casa e nos hospitais aqui no Brasil e no mundo, que encontram-se impregnadas de esses ectoplasmas negativos, auridos de pessoas que pensaram neles e que depositou neles todas aquelas larvas, todos aqueles fluidos, todas aquelas bactérias perniciosas. Sem saber. Por isso, nosso irmão Marcílio sempre nos disse: nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. O Espiritismo, ele não exige santidade de ninguém. O Espiritismo não existe. Você não tem que ser santo ou santa para se tornar uma espírita ou um espírito, né? Mas a partir do momento que você busca os desígnios de Deus,
Daquele momento em diante, muito mais é cobrado aquele que muito mais recebe. Então, o dever de hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então você pode ter sido uma meretriz, você pode ter sido um prostituto, você pode ter vivido numa penitenciária há 40 anos, que não tem problema nenhum você começar a frequentar uma casa espírita e se tornar um passista, um médico curador, um psicógrafo, um doutrinador, um orador. Não tem problema nenhum. Mas desde que você chegue à casa espírita, abrace a causa e assuma a tua responsabilidade. Porque Jesus não veio para os são. Jesus veio para todos nós, os enfermos. Porque são na terra não existe. Porque se existisse são na terra, ninguém estaria aqui na terra. E se nós nos encontramos na terra, é porque nós necessitamos de medicamento. Isso significa que nós somos doentes ainda. Ou melhor, ainda nos encontramos doentes. Mas nós vamos sarar, se Deus quiser. Não podemos desanimar. Então você observa a bênção dessa doutrina espírita que nos esclarece minuciosamente. É aquilo que eu disse para você nos vídeos anteriores, não de hoje. Você pode até abrir a Bíblia, a Gênesis, vai lendo os capítulos aí para frente aí, não tem problema não. Só que o esmiuçamento é diferente. Porque além da bagagem que trago, ainda tem os amigos espirituais aqui que nos ajudam a levar as pessoas a enxergar o que eles não conseguiram enxergar até aquele momento. Errado? Não. Não, tá todo mundo certo. Você entendeu? Então, olha só. Prová-los-ia a facilidade com que atravessa os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Tá vendo só? Então é aquilo que eu estava comentando. Eu, aqui de casa, eu posso aplicar um passe aí em você. Só que é o seguinte, eu não sei se você tem esse conhecimento. Pensa no novelo da vovó. Não tem aquele ditado, o novelo do crochê da vovó? Gente, o mundo e a atmosfera da Terra, a estratosfera e a ionosfera, se você pudesse ver um número inimaginável de fios para lá, para cá, a Terra, ela tem a forma de um novelo da vovó. A atmosfera tem a forma de um novelo. O que é isso, Luiz? Aqueles fios significam pensamentos que ligam, interligam, cruzam, intercruzam para lá, para cá. Porque a partir do momento que eu penso em você, um fio vai até você. Mas acontece que você não está pensando em mim, você está pensando no Sebastião. O teu pensamento está no Sebastião, o fio está no Sebastião. O Sebastião está pensando na Isoldina. O Sebastião está com o fio ligado à Isoldina. E assim por diante. Então, o pensamento positivo
por todo esse emaranhado não é fácil. Por isso que as trevas, elas logram êxito quase que constante, mas o bem que vence. eu não deixo de estar com o Criador. O bem que vence. Mas as trevas constantemente elas estão mudando, né? De patamar. Você observa, as trevas elas inspiram certos irmãos aqui na Terra que tem laboratórios para construir drogas, a construir um tipo de droga. De repente, aquela droga já não está servindo mais, de repente as trevas inspiram aquelas pessoas a construir mais outros tipos de droga, e assim vai. Gente, então isso aqui é um emaranhado tão grande, mas tão grande que você não imagina. Então, para os meus pensamentos e até os teus, eu tenho que ter moral, caráter. Eu tenho que ter tantos atributos que você nem imagina para te ajudar. Agora, para te detonar, desculpa o termo. Para te detonar é fácil, porque todos os canais que você possui interligado a você me fornece condições para me penetrar no teu perispírito, no teu espírito e no teu organismo imunológico, no teu corpo orgânico. Então, prová-lo-ia facilmente com que a atravessam os fluidos dos espirituais e os espíritos aos quais não oferece maior obstáculo do que os corpos transparentes oferecem à luz. Então, os corpos transparentes oferecem obstáculo a uma luz. Vamos fazer um teste? Pegue uma vela, né? Eu podia usar a lâmpada, mas eu não vou usar a lâmpada não. Vou usar uma coisa mais simples para ficar mais fácil. Pega uma vela, coloca no cantinho da tua escrivania. Acende ela à noite. À sua frente, à frente da vela, coloca um vidro. Um vidro transparente. E abra o teu livro do lado de cá do vidro. Então, ó, vela, vidro e o teu livro. Para ver se você não consegue ler. Para ver se você não consegue estudar. O vidro não se torna. O vidro não é obstáculo. A luminosidade da vela. Da mesma forma que matéria nenhuma se torna obstáculo ao espírito. Ou melhor, ao princípio inteligente, bem ressaltado, em melhores condições evolutivas. Você entendeu? Porque aqueles que ainda se encontram num estado assim mais rudimentar, tá? Isso é só usando o termo. Mais grosseiro. Tudo para ele é mais difícil. Mas porque
às vezes ele se encontra em princípio de maratona, psicologia. Ou às vezes ele encontra-se reparando débitos do passado. Por isso, a importância de se redimir o mais antes possível. O importante, o mais importante é aceitar com resignação. Você nasceu, você reconhece que você é de uma porta só perante algumas outras que são 6 portas. Reconheço. Beleza? Você reconhece que você é 6 portas enquanto tem outro que é 12 portas? Reconheço. Não há problema nenhum eu ser 6 portas e o outro ser 12. Às vezes, os meus sentimentos é 24 vezes a mais que 12 portas. Porque o que importa é o coração. E é preciso entender que nós temos 2 mentes. Nós temos a mente do sentimento. E nós temos a mente da razão. Quando estas 2 mentes não trabalham em conjunto, é aí que ocorre tudo aquilo que não presta. Você entendeu essa? Nós temos 2 mentes. A mente do sentimento e a mente da razão. Você sabia, eu vou dizer uma coisa aqui, só que eu não vou entrar nesses detalhes não. Você sabia que nós pensamos pelo coração? Nós não pensamos pela mente. Vai te complicar a cabeça agora, né? Só que eu não vou explicar isso agora. Vai ter um momento que eu vou explicar. Nós pensamos pelo sentimento. Nós pensamos pelo coração. Mas nós temos uma mente que corresponde à razão. Só que as 2 têm que andar lado a lado. Porque o momento que uma andar à frente da outra, começa os pepinos da vida. Não é verdade? Eu não vou adentrar esse assunto agora, né? Tudo por elemento primitivo, o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização. É natural. Do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal. Olha aqui, ó. A solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal. Um estado transitório. Transitório. Não é definitivo. É de acordo com a necessidade e a evolução e o período da evolução do indivíduo. Evoluiu por demais, ficou para trás. Evoluiu-se de menos,
ainda não conquistou aquele. Certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supô-lo ainda não conhecemos, senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos reserva em mistérios. Eu quis ler um pouco mais rápido para poder terminar essa questão. A próxima questão, formação e propriedade do perispírito. Por mais que já comentamos suficiente, mas não tão suficiente, essa questão, porque a água tem que ser sorvida aos goles, porque senão a pessoa morre afogada. Vamos para o próximo vídeo.